Olá, meu nome é Tatiane, eu sou bióloga, mestre em ciências e atualmente aluna de doutorado no Laboratório de Zebrafish da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e hoje eu vou falar um pouco sobre o uso do zebrafish no estudo das epilepsias. Segundo a Liga Internacional das Epilepsias, elas são definidas como um conjunto de síndromes neurológicas caracterizadas por crises recorrentes e espontâneas que são desencadeadas por descargas elétricas anormais no cérebro. Essas condições, elas são acompanhadas por alterações neurobiológicas, psíquicas e cognitivas, que têm um grande impacto social tanto na vida dos pacientes, que muitas vezes sofrem com problemas de comunicação e com dificuldades interpessoais, quanto na vida de seus familiares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há mais de 50 milhões de pessoas no mundo com epilepsia e aproximadamente 3 milhões no Brasil. Por ano, estima-se que 5 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com epilepsia e que 80% das pessoas com epilepsia vivam em países de baixa e média renda. E é importante ressaltar que a epilepsia atinge pessoas de todos os gêneros e idades, mas principalmente crianças e idosos. A etiologia das epilepsias ela é bastante diversificada, incluindo infecções neurológicas, como meningites e encefalites, alterações genéticas, traumatismos graves, danos cerebrais que podem ocorrer no período pré ou perinatal, como, por exemplo, a falta de oxigênio ou algum trauma durante o parto, tumores cerebrais e a ocorrência de um AVC que restringe a quantidade de oxigênio no cérebro. Porém, 60% das causas elas são idiopáticas, ou seja, de origens desconhecidas. Atualmente, existem diversos medicamentos antiepilépticos disponíveis para tratamentos que garantem uma certa qualidade de vida para 70% dos pacientes. Os 30% restantes, eles são pacientes refratários ou farmacoresistentes, que são aqueles que não respondem aos tratamentos medicamentosos disponíveis. Mas ter uma única crise epilética ao longo da vida significa que a pessoa tenha epilepsia? Enquanto a crise epilética ela se refere a uma ocorrência transitória da atividade elétrica excessiva e síncrona no cérebro, na epilepsia as crises epilépticas elas são recorrentes. Isso significa que algumas pessoas podem ter ao longo da sua vida uma única crise epiléptica como um evento transitório, mas sem desenvolver epilepsia, na qual as crises epilépticas elas são crônicas. Mas como são geradas essas crises epilépticas? Bom, em condições fisiológicas normais, quando o neurônio é estimulado, o sinal elétrico, também chamado de potencial de ação, ele percorre todo o axônio até chegar ao terminal axônico, onde ele vai desencadear uma série de mudanças químicas que resultam na liberação dos neurotransmissores. Na sinapse excitatória, o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, ele é liberado na fenda sináptica através de um processo dependente de cálcio. Já no terminal pós-sináptico, o glutamato ele pode se ligar aos seus receptores, como o AMPA ou o NMDA, e desencadear um influxo de sódio e cálcio que vão levar à despolarização e excitação neuronal. Já na sinapse inibitória, o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, ele vai se ligar aos seus receptores, como o GABA-A, e promover o influxo de cloreto, levando então a uma hiperpolarização e diminuição da excitação neuronal. Todos esses processos excitatórios e inibitórios, eles se encontram equilibrados em um cérebro normal. Já em um cérebro com crises epilépticas, o que ocorre é um desequilíbrio entre a neurotransmissão excitatória e a inibitória, com aumento dos processos excitatórios e a redução dos processos inibitórios. No contexto da epilepsia, a liberação excessiva de glutamato durante as crises epilépticas prolongadas, elas geram uma maior ativação de seus receptores, que resulta numa intensa despolarização, aumento do influxo de cálcio
E esse excesso de cálcio no interior da célula, ele pode desencadear diversos processos de estresse oxidativo e ativar vias e enzimas pró-apoptóticas. Por sua vez, a redução dos processos inibitórios, ela pode ocorrer por redução do influxo de cloreto, como em alguns casos de pacientes que apresentam mutações genéticas nos seus receptores GABA-A, o que resulta aí na perda de função inibitória. Bom, diante da dificuldade de se estudar epilepsia em humanos, os modelos animais eles são de grande importância tanto na compreensão dos processos fisiológicos quanto em testes de eficácia e segurança de novos tratamentos antes da aplicação em humanos. Diversos modelos vêm sendo utilizados na pesquisa, principalmente ratos e camundongos, mas nas últimas décadas o zebrafish vem se destacando como modelo prático e eficiente. O zebrafish, que também é conhecido como paulistinha, ele é um peixe tropical de origem asiática e se tornou um modelo popular em estudos farmacogenéticos e neurofarmacológicos. Tanto seus embriões quanto suas larvas e os indivíduos adultos, eles podem ser utilizados na pesquisa. O zebrafish possui diversas vantagens como modelo, incluindo uma fácil manipulação, um baixo custo de criação em comparação a outros modelos, como roedores, uma alta taxa reprodutiva com postura de 100 a 200 ovos por casal, embriões e larvas transparentes que permitem a visualização de órgãos e estruturas internas, uma fecundação e desenvolvimento externos que facilitam a aquisição e manipulação de seus embriões, assim como o acompanhamento dos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, um genoma sequenciado com 70% dos genes homólogos aos de humanos, dos quais mais de 82% dos genes estão associados a doenças humanas, são de fácil manipulação genética e nos permitem a realização de um amplo screening de drogas com um teste de diferentes concentrações simultaneamente. Mas apesar de todas as vantagens apresentadas, ainda fica a pergunta: o zebrafish é um bom modelo para o estudo de epilepsia e crises epilépticas? Apesar de algumas diferenças notáveis no tamanho de estruturas do cérebro do zebrafish em comparação aos cérebros de humanos e ratos, a organização geral dos principais componentes cerebrais ela é altamente conservada em relação ao cérebro de mamíferos. Aqui, por exemplo, nós podemos observar a conservação de algumas estruturas, como o telencéfalo e o cerebelo. Algumas estruturas do sistema nervoso central, quando elas não são determinadas morfologicamente no zebrafish, elas são funcionalmente semelhantes àquelas encontradas em roedores e humanos, como é o caso do hipocampo, cuja área correspondente em zebrafish é o páleo lateral, e a amígdala, que corresponde ao páleo medial. Além disso, o zebrafish compartilha algumas características do seu sistema nervoso central com mamíferos, como as modalidades clássicas de sentidos e suas vias sensoriais, as principais vias de neurotransmissão, incluindo a glutamatérgica, a GABAérgica e a colinérgica, os principais tipos celulares, como a microglia, os oligodendrócitos, células de Purkinje, neurônios motores e glia radial, que possui funções similares aos de astrócitos, e uma barreira hematoencefálica com permeabilidade substancial para macromoléculas e altamente reguladora, que são características importantes para estudos que buscam novos compostos neuroprotetores. Essas observações, elas demonstram que o cérebro do zebrafish compartilha diversas estruturas básicas e capacidades funcionais com o cérebro de mamíferos, que somadas às suas vantagens reprodutivas de manuseio e criação, tornam o zebrafish, então, um ótimo modelo para o estudo de diversas doenças humanas, incluindo a epilepsia e as crises epilépticas. O primeiro estudo utilizando o zebrafish para o desenvolvimento de crises epilépticas, ele foi publicado em 2005 por Barba e colaboradores, e nesse estudo os autores propuseram um modelo de crise aguda em larvas com 7 dias pós-fertilização, utilizando o pentileno tetrazol como o agente químico pró-convulsivante. Nesse trabalho, os autores fizeram análises de diversos aspectos que até hoje são parâmetros para a caracterização das crises epilépticas.
O primeiro parâmetro analisado foi o comportamento, e os autores classificaram as crises epilépticas em 3 estágios. No primeiro, eles observaram um aumento da atividade de nado. No segundo, um nado rápido em círculos. E no terceiro, uma série de movimentos tônico-clônicos que levaram à perda de postura do animal. Além disso, as larvas do grupo PTZ, elas tiveram um aumento na distância percorrida e na porcentagem de movimentos. Esse tipo de análise ela é feita a partir de gravações de vídeos que são processados em sistemas específicos, capazes de analisar diversos parâmetros comportamentais, tanto de larvas quanto de adultos. A classificação fenotípica das crises epilépticas em indivíduos adultos, ela foi publicada em 2013 e ela trouxe algumas similaridades com os estágios propostos para as larvas, como o aumento da atividade de nado, os movimentos circulares e a perda da postura corporal ao final da crise. O segundo parâmetro foi o perfil eletrofisiológico da atividade neural, adquirido por um eletrodo posicionado no teto óptico das larvas expostas ao PTZ. E o que os autores observaram foi a presença de descargas epileptiformes, que inicialmente eram de pequena amplitude, correspondendo a, então à fase interictal, seguidas de descargas de múltiplos picos com maiores amplitudes, que corresponde à fase ictal. O eletroencefalograma, ele também pode ser realizado em adultos, apesar de ser um procedimento mais complexo em comparação às larvas, e recentemente Lee e colaboradores propuseram um novo setup experimental, no qual é possível realizar múltiplos EEGs em diferentes animais adultos simultaneamente. O terceiro parâmetro foi a expressão de CIFOS como um marcador de atividade neuronal, que normalmente está superexpresso em regiões correspondentes ao local de início das crises. Então, utilizando as técnicas de PCR quantitativo e hibridização in situ, os autores demonstraram um aumento significativo da expressão de CIFOS após a crise, principalmente nas áreas do teto óptico e cerebelo. Uma última análise nesse trabalho demonstrou que as descargas epileptiformes desencadeadas pelo PTZ, elas foram suprimidas por drogas antiepilépticas como o diazepam e o ácido valproico. E juntos, todos esses resultados demonstram grande potencial do uso do zebrafish como modelo de crise epiléptica e também para o screening de novas drogas antiepilépticas. A partir do estudo de Baraban, diversos outros modelos, tanto de crises epilépticas quanto de epilepsia, já foram propostos utilizando o zebrafish. Dentre os modelos de crise epiléptica, nós temos aqueles por indução química, nos quais diferentes concentrações ou doses de um agente pró-convulsivante são diluídas em água, na qual as larvas ou os adultos são imersos ou são injetados intraperitonealmente. Os principais agentes químicos pró-convulsivantes são o pentilenotetrazol, que age no bloqueio dos receptores GABA-A, aumentando então a excitabilidade neuronal, e o ácido caínico, que promove o bloqueio de receptores glutamatérgicos do tipo AMPA e kainato, desencadeando processos de excitotoxicidade, morte neuronal e reorganização das conexões neuronais em diversas áreas do cérebro. Além desses, outros agentes pró-convulsivantes também vêm sendo utilizados na pesquisa, como, por exemplo, a pilocarpina. Um outro modelo de crise epiléptica é pelo processo de hipertermia, no qual as descargas epileptiformes elas foram identificadas em larvas de 3 a 7 dias pós-fertilização, que foram submetidas a um aumento transitório da temperatura de 22 graus Celsius para 33 graus Celsius, num período de 4 a 5 minutos. Bom, já para o desenvolvimento dos modelos de epilepsia, são utilizadas técnicas genéticas como o morfolino, que são oligonucleotídeos antisense, responsáveis por gerar modificações transitórias da expressão gênica, agindo então como uma ferramenta de silenciamento gênico. Ao se ligar ao RNA mensageiro específico, o morfolino ele impede que a célula produza uma proteína, ou leva à tradução de proteínas disfuncionais.
E esse mecanismo de bloqueio, ele é importante em estudos que buscam investigar a função de determinadas proteínas. Como nós podemos observar aqui no esquema ao lado, a fecundação externa do zebrafish e a transparência de seus embriões são características vantajosas nesse modelo, uma vez que a injeção dos morfolinos ela deve ocorrer logo no início do desenvolvimento, quando nós temos apenas uma célula. Porém, dentre as desvantagens dessa técnica, nós podemos mencionar a sua ação temporária, que dura de cerca de 5 a 6 dias em zebrafish, o que dificulta, então, as avaliações fenotípicas, e a impossibilidade de se investigar genes fundamentais para o desenvolvimento embrionário, cujo silenciamento resulta, então, na morte do embrião. A segunda técnica que vem sendo bastante utilizada no desenvolvimento de modelos genéticos de epilepsia é a técnica de CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta de edição gênica precisa e eficiente para mutações sítio-dirigidas. Essa técnica ela consiste em um RNA guia que se anela à sequência-alvo do DNA genômico e na endonuclease Cas9, que promove a quebra da dupla fita de DNA. A partir de então, essa quebra da dupla fita ela será reparada por dois mecanismos de reparo. O reparo por união não homóloga, que é um processo sujeito a erros, que acabam inserindo ou deletando pares de bases aleatórias durante o reparo, resultando então na perda de função do gene, ou pelo mecanismo de reparo por homologia direta, que utiliza uma sequência homóloga exógena como molde para introduzir mutações específicas de forma precisa na sequência-alvo. A vantagem técnica do CRISPR é que ele produz mutações permanentes e herdáveis, e dentre as vantagens do zebrafish estão o seu ciclo de vida curto e a maturidade sexual em 3 meses, que vão favorecer então a transmissão rápida dos genes editados por várias gerações. E aqui nós temos um fluxograma que resume a geração de zebrafish mutante utilizando o sistema de CRISPR-Cas9. No primeiro passo é realizada a microinjeção do RNA guia e da Cas9 em embriões, seguido pela confirmação da mutação por sequenciamento de DNA. Na etapa 3 é realizado o acasalamento de um mutante com um tipo selvagem, seguido por um exame fenotípico, e pela confirmação da transmissão da linhagem germinativa na geração F1. Utilizando essas técnicas de edição gênica e silenciamento, já foi possível desenvolver modelos genéticos de epilepsia em zebrafish a partir de diversos genes, como, por exemplo, a síndrome de Dravet, considerada uma das epilepsias mais severas da infância, a partir de mutação no gene SCN1A. Finalizando então a apresentação, desde o trabalho pioneiro de Barba em 2005, 15 anos passaram e nesse período diversos grupos de pesquisa se dedicaram à exploração de modelos relacionados à epilepsia e às crises epilépticas, utilizando tanto agentes químicos quanto técnicas genéticas em zebrafish. E como consequência, o zebrafish vem passando hoje rapidamente do status de modelo emergente para um modelo bem estabelecido. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, ao GEMOCA pelo convite e pela oportunidade de participar na sua primeira jornada online, a minha orientadora, a professora doutora Cláudia Viana Maurer Morelli, e ao meu grupo de pesquisa por todo o apoio e conhecimentos compartilhados. Eu também vou deixar meu e-mail para contato, caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigada!